Mais uma vez, nosso muito obrigada, Denise. Denise, vou pedir para que você já ocupe uma das nossas poltronas aqui no palco, porque a gente vai dar início imediatamente ao nosso painel. Vou convidar também os demais palestrantes para que retornem, então, ao palco, né? O Franklin Brasil Santos, a Marina Facini Dracrossi, a Virgínia Bracarense Lopes e também a Carla Giane da Rocha. Convido para que retornem, então, ao nosso palco, para que a gente dê início ao nosso painel. E, para mediar o nosso painel, eu convido o Pedro Pirajá, do SEBRAE de Santa Catarina. Já vou passar a palavra, então, para o nosso mediador, Pedro Pirajá, do SEBRAE, que vai conduzir, então, essa nossa discussão final. Muito boa tarde a todos. É um prazer imenso aqui ter sido agraciado por essa mediação numa mesa de tantos entendedores da compra pública governamental. Em especial, ao CRA, eu gostaria de fazer um cumprimento, porque eu tenho falado de inovação dentro do SEBRAE há mais de 4 anos, né? Essa lei de inovação, como a Carla apresentou aqui inicialmente, ela é de 2014. E a gente tem se deparado com uma série de dificuldades. Hoje eu coordeno a assessoria jurídica do SEBRAE Santa Catarina. O SEBRAE é uma entidade sem fins lucrativos, que também licita, não aplica efetivamente a Lei 8666, mas aplica um regulamento que é muito semelhante às regras da 8666, e uma entidade privada que recebe recursos públicos. E há 4 anos a gente vem debatendo no âmbito nacional a possibilidade de aplicar a lei de inovação, já que em alguns aspectos nós nos esbarramos com uma série de dificuldades. E nas palestras de hoje a gente percebe que há um caminho a ser traçado a respeito dessa possibilidade de adotar as regras da lei de inovação. Em especial no estado de Santa Catarina, eu entendo que a gente tem um ecossistema de inovação, termo bem adotado aí pelas startups, muito desenvolvido. O que acontece com relação a isso é que nós, da administração pública, e nesse caso eu insiro o SEBRAE, né, embora não seja da administração pública direta e indireta, mas recebe dinheiro público, não temos a capacidade de nos comunicar com esse ambiente de inovação, com essa possibilidade de conhecer as tecnologias, os desenvolvimentos, as maneiras de pensar, a mudança de mindset. E esse é o grande problema. A lei fala sobre a possibilidade de contratação, como foi colocado aqui nas palestras, mas deixa algumas lacunas que exigem aí a sinergia entre os órgãos. Então, eu resolvi, após esses 4 anos de discussão a respeito de que maneira aplicar a lei de inovação, tentar buscar uma forma de, aí falar mais uma palavra de inovação, hackear legalmente a possibilidade de aplicar efetivamente a lei de inovação a essas entidades, né? E quando a gente fala com os gestores da administração pública, a grande dificuldade que eles têm de aplicar a lei de inovação diz respeito aos órgãos de fiscalização, diz respeito ao Tribunal de Contas, como a CGU pensa, como o Tribunal de Contas pensa, como o Ministério Público, que se faz presente aqui, doutor Guilherme Zanata, que é um aficionado por inovação, pensam. Então eu disse, então vamos conversar com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, vamos conversar com o governo e vamos tentar unir essas pessoas em prol de algo que seja palpável e que não traga aí algum descumprimento por parte do artigo 37 da Constituição Federal. O SEBRAE de Santa Catarina, em tese, não precisaria nem aplicar a Lei 8666, mas, obrigatoriamente, ele teria que aplicar o artigo 37, que, como foi colocado aqui pelo Frank, moralidade, pessoalidade, publicidade, eficiência, né? Então, a partir disso, buscar a lei de inovação, buscar alternativas a esse processo, trazendo os órgãos de fiscalização para isso, que também fazem esse tipo de contratação. Então, se o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, que fiscalizam as contas efetivas da administração pública,
executam um processo, né, por meio da lei de inovação e que seja legal e que traga eficiência e que traga publicidade, não há motivos para se preocupar, tendo em vista que quem fiscaliza são os mesmos. Então, a maneira de hackear que foi colocada foi nesse sentido. E eu já aproveito para fazer uma provocação no painel exatamente nessa linha, porque hoje, nós, como a Carla Jane colocou aqui, o governo já está em prol dessa possibilidade de unificar o entendimento, mas a gente percebe que faltam algumas amarras. Amarra número 1. Se eu for lançar uma chamada de desafios do governo, qual seria o critério objetivo para decidir a melhor proposta para a administração? E provocação número 2. Se nessa chamada, qual é o tipo de valor hora que eu vou estabelecer para poder pagar aquela empresa? E aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, do lado do Sebrae, porque, sem sombra de dúvida, para que a gente não tenha riscos no primeiro momento, eu entendo que a administração pública deve prezar por trabalhar inovação com micro e pequenas empresas, porque é o que diz a Lei 123, é o que diz a regra do desenvolvimento regional sustentável, e, certamente, se nós não estamos favorecendo alguém que já está no mercado, nós estamos promovendo o desenvolvimento regional sustentável. Então, eu pergunto aos senhores o que os senhores acham sobre essas provocações e qual seria a alternativa para isso dentro de uma padronização da aplicação do Marco Legal de Inovação. Carla, quer começar? Esperei ver se alguém ia primeiro. De fato, Pedro, uma das preocupações que a gente sempre teve e tem se debruçado muito em torno disso, e numa lógica de apego à 8666, é a precificação, né? Como precificar. E aí eu lembro que até numa das primeiras reuniões que a gente teve lá, que foi trocar uma ideia contigo, alguém falou assim, não, mas aí a gente olha mais ou menos no mercado. Se eu estou falando de solução inovadora, em tese, eu não consigo especificar e ela não tem no mercado. Então, uma das dores desse processo todo de pensar esse marco legal foi justamente essa questão. E aí tem algumas alternativas e vai ser regulamentado nos editais de chamamento público. Uma das razões da gente centralizar essa compra de solução inovadora no governo do Estado hoje, conversava com a Virginia até, é a gente entender como é que ela vai acontecer, poder controlar um pouco melhor essa contratação de solução inovadora. E a DIT, que é o Félix é o diretor, a Luana ali é a gerente de inovação, eles vêm desenvolvendo, aí, até na lógica de atender o TCU, de não pagar mais hora, de desenvolvimento e tal, algumas metodologias, a unidade de serviço técnico, e, por analogia, eles fariam essa avaliação do valor daquela solução possível para o governo do Estado. E a ideia é trabalhar com tetos, né? No fomento ali a gente já estabeleceu qual seria o critério máximo de fomento a definir, aí vai ter uma questão de cronograma físico-financeiro, a gente não quer dar esse nome, e de matriz de riscos, para a gente poder avaliar. Mas a ideia é partir da premissa da boa-fé e na capacidade dos técnicos de avaliar o quanto vale aquela solução. E aí, nesse quesito, ela é realmente disruptiva, né? A gente se desligar de uma lógica de 3 orçamentos, achei que o Franklin ia falar, né, tem que ter... não, aqui em Santa Catarina não é. Aqui em Santa Catarina não é. Tem que ter 3 orçamentos, né? A gente sabe que não é bem assim que se forma preço, né? A gente vai entender o mercado e nem sempre ele é viável. E aí a gente vai construir metodologias de precificação conforme a dor, né? Porque diferentes dores têm diferentes soluções e diferentes formas de contratação e diferentes formas de julgar essa solução. Por isso que ele está sendo centralizado para a gente começar a entender aí, a precificar. Eu te dou o exemplo da Fundação CERT ali, que foi contratado. Foi feita uma avaliação ali com capacidade de desenvolvimento e tal, a proposta da empresa trouxe isso, e a equipe técnica de TI lá do Supremo julgou e justificou o valor ali com uma questão de analogia, né? E a ideia é trabalhar isso a cada edital e a cada comissão julgadora e o mercado poder contribuir e a gente entender esse valor. Pode, claro. Eu acho que como todo
Como todo bom processo de inovação, também vai depender de muitas tentativas e erros e aprimoramentos. Então, não quer dizer que o primeiro edital vai sair perfeito, né? E sempre também, por que não copiar boas experiências? Até o Pedro estava falando no café ali, a experiência do Ministério Público de Pernambuco com o Porto Digital, que foi muito interessante. Eles tinham vários problemas do Ministério Público e eles jogaram para os profissionais do Porto oferecerem soluções inovadoras, e tem algumas que fizeram muito sucesso, né? Então, acho que a gente vai aprendendo, vai copiando, vai melhorando, vai adaptando a nossa situação, né? E, mais uma vez, o diálogo com o tribunal, de repente, conversar antes, vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa para ajustar, para que, quando sair qualquer questionamento, todo mundo já conheça os porquês de que foi formatado daquela maneira, o que se pretende. O diálogo, novamente, vai ser bem importante. Só já fazendo uma mediação, já passo a palavra. Esse é um ponto mais importante ainda, né? Principalmente aqui no nosso Estado. O presidente Adir Célio, junto com o Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, eles estão engajados nessa possibilidade, né? Então, há uma demonstração dos líderes dos nossos órgãos de fiscalização no sentido de encontrar realmente uma alternativa. Essa alternativa que você colocou a respeito do Ministério Público de Pernambuco, ela é exitosa, ela é totalmente exitosa, não há nenhuma ilegalidade na forma com que foi feita. Agora, existem outras, como a Carla colocou aqui, que é o contrato de fomento, é a possibilidade de lançar desafios de imediato e oferecer um prêmio por aquilo, né? Existem várias alternativas que podem ser adotadas. É claro que a padronização importa para o Estado no sentido da gente ter um norte. Eu entendo que uma regra ela pode acabar engessando o processo de inovação, mas, obrigatoriamente, nós temos que ter um marco. Eu acho que é isso que a Carla vem defendendo junto com o pessoal da Secretaria de Administração, que está liderando isso aqui no Estado, no sentido de ter um marco inicial para que a gente possa ter esse ambiente de discussão, né? Então, acho que é nessa linha que a gente deveria. Você queria falar alguma coisa? Muito rapidamente, Pedro, só para complementar, e indo ao encontro, né, do que a Denise falou ali, a ideia de fazer a compra centralizada não é engessar, em hipótese alguma. Exato. É um modelo novo que precisa ser experimentado, precisa ser adequado, né, essa aproximação, mas a construção está sendo bem coletiva, né, o Ministério Público está com a gente, o Tribunal de Contas também está com a gente, a SEBRAE, Sociedade Civil, a CAT, a DIT, e a ideia de fazer centralizado é a gente poder monitorar, né, cuidar dessa contratação, entender um pouco melhor, absorver os tombos, né, os erros e acertos, discutir isso aí com o tribunal e com a sociedade e poder aprimorar, né? E no futuro não quer dizer que vai ser sempre centralizada essa compra, né? A ideia é consolidar um modelo, na ideia de a gente conseguir controlar um pouco melhor essa implementação e depois, em hipótese alguma, a ideia é centralizar. E, Carla, eu gostei muito da fala do Frank, já te concedo a palavra, num ponto de dizer o seguinte, porque quando a gente vai trabalhar o processo de inovação, se a gente desconsiderar, como foi colocado aqui pelo Tribunal de Contas, a regra da lei, especificamente, começar a pensar em gestão, e a fala do Frank ela é muito aproveitada no sentido de dizer que nós precisamos nos aproximar do mercado, né? Porque se nós olharmos qualquer empresa privada, está aí uma realidade como as empresas de banco, o Inovabra, o Cubo, eles criam um habitat onde a média empresa, a corporate, que eles chamam, se aproveita do conhecimento das startups em suas grandes verticais, né? Então, como é que nós podemos aproveitar esse modelo inovador que tem funcionado para as empresas privadas para a administração pública, sem que haja um favorecimento, sem que haja um desrespeito ao artigo 37? Então, antes de mais nada, o trabalho que deve ser iniciado dentro desses órgãos é um trabalho de mudança de cultura, né? Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que os nossos compradores públicos entendam que o modelo de contratação de tecnologia pela 8666 é fadado ao problema. Porque a grande verdade é que você fica dependente daquela tecnologia para o resto da sua vida. E, certamente, a partir dessa dependência, o custo aumenta. Então,
os modelos das empresas privadas hoje de trazer para si, eles chamam até sandbox da TI, né? Criaram um modelo lab, como foi colocado lá no MP de Pernambuco, para desenvolver startups que vão fazer soluções para a própria administração e que ela vai absorver essas soluções, ao meu ver, me parece, Frank, muito melhor do que fazer um processo licitatório pela 8666 e ficar dependente na hora do desenvolvimento, na hora da manutenção e na hora até da atualização daquele software. Então, quando a gente fala de tecnologia, acho que a gente tem uma visão mais específica a respeito dessa possibilidade, né? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? É que ele abriu tantas frentes possíveis de análise que eu posso passar 4 horas aqui facilmente sem respirar, só para tratar desses temas tão abrangentes, mas tentando ser o mais sintético possível. Eu tenho usado uma palavra em várias das intervenções que tenho oportunidade de fazer como essa, e que me parece o segredo, para mim, de uma mudança profunda, não só nas compras, não só na administração pública, na verdade, na sociedade, é algo que tem me preocupado profundamente. Essa palavra é confiança. Eu tenho me preocupado muito com a falta de confiança que nós temos gerado, de modo geral, na sociedade humana como um todo, na nossa brasileira mais específica, e aí em cada nicho em que a gente for recortar qualquer dos contextos em que a gente venha a atuar. E, para mim, ela é a chave do nosso futuro. Como raça humana, como espécie, e, sobretudo, aí agora recortando, no mundo das compras públicas. É inviável, a meu ver, dar continuidade ao processo de compras, tal como ele vem sendo implementado no mundo em que nós estamos vivendo e no que viveremos nos próximos anos. Nossas regras licitatórias e nossa cultura de compras foi desenvolvida para um mundo em que a gente comprava o que conhecia, em que a gente comprava o que já existia, o que já era testado, o que já tinha uma clareza de objetivo, e aí uso essa palavra para significar também uma mudança significativa que eu entendo que deve existir, vinculada a essa questão da confiança, que é o do julgamento objetivo. Julgamento objetivo fazia sentido, e ainda faz, nos contextos em que existe uma significativa estabilidade dos padrões conhecidos. Aí é tranquilo. Beleza, vamos para o objetivo, respeitando os princípios mais fundamentais da gestão pública. Mas o nosso contexto de compras, em que é possível aplicar esse julgamento objetivo, vai ficando cada vez mais restrito. Porque os nossos problemas, e o fundamento daquilo que se busca no marco de inovação é exatamente entender os nossos problemas, aqueles que já estão postos e aqueles que vão acontecer amanhã, e que a gente não tem a menor noção de quais serão, né? Esse contexto exige uma mudança significativa na forma como nós compramos. E aí não há o julgamento objetivo possível no sentido que nós vimos dando para ele até então. Nós teremos que confiar mais. Nós teremos que construir bases muito fortes de confiança. Óbvio, não é também fechar os olhos, dar uma carta branca e, Franklin, cara, vai lá e compra tudo o que você quiser. Não é isso.
mas existem mecanismos possíveis de governança, de construção coletiva, de formação de consensos ou de maiorias, que não dependem essencialmente dessa objetivação tão categórica na busca da escolha da melhor proposta. Tá? O melhor valor nas compras públicas não vem necessariamente do julgamento objetivo, que de objetivo às vezes não tem muito, de fato, porque a escolha dos critérios, que objetividade exata pode ter? Que ciência exata é essa que quer garantir às compras públicas, né, a mesma precisão matemática da física, da química? É muito subjetivo. E se a gente já compra publicidade, meus caros, o Estado brasileiro compra muito publicidade. E o que é publicidade se não uma ideia? E se eu sou capaz de comprar ideias e valorá-las de tal forma a definir qual delas é a melhor e precificá-las, por que não serei capaz de comprar outras ideias, agora não de marketing, mas de atender às nossas soluções, atender aos nossos problemas? Então, para isso tudo, vamos ter que mudar essencialmente a lógica da confiança. Se eu desconfiar de quem está comprando, se eu desconfiar de quem está vendendo, se eu desconfiar de quem está controlando, se eu desconfiar de quem está assinando, de quem está pagando, vai ficar difícil. Então, para mim, vamos começar confiando. Trocar a lógica da má-fé pela da boa-fé, né? Virgínia, você queria fazer uma ponderação a respeito disso? Eu queria compartilhar uma experiência que acho que a gente está falando aqui dessa questão de colocar problemas na mesa, né? Que a gente é muito bom já criar a solução e depois a gente dá o passo atrás para ver o problema que aquela solução que foi pensada pretende resolver. E o marco de inovação ele é um dos caminhos para isso, mas a gente tem também, na Semana de Inovação que teve em Brasília em novembro, né, no início desse mês, a ENAP lançou a plataforma de desafios, que chama, inspirada na plataforma do governo americano, que chama challenge.org, né? E foram colocados 3 grandes desafios. Não segue a lei de inovação, porque ainda não é na questão de você ir até o fim e comprar a solução, mas é você ter, por meio da modalidade concurso, né, a sociedade, academia, mercado, seja lá quem estiver disposto a ler aqueles problemas e fazer propostas para a administração. E eu acho que isso é uma experiência muito interessante que nos mostra que tem caminhos diferentes para a gente falar aí de encontrar soluções para esses problemas. Então, a gente tem um marco de inovação, tem essa lógica de concurso, teve a experiência que a Carla comentou, que a EBSER fez, de um diálogo competitivo que nem ainda está normatizado na legislação brasileira, né? E essa experiência da EBSER também me faz colocar um segundo ponto aqui nesse compartilhamento, que é o cuidado na nossa normatização. Às vezes, essa insegurança toda nos faz querer criar normas que deem respaldo para uma atuação, né? E ali nesse anseio de normatizar antes de ou testar, amadurecer uma ideia, criar um instrumento, como a Denise colocou, eles vão ter alguns acertos e erros e ir aparando antes de normatizar, porque quando a gente normatiza, você cria um conceito e vai concretando aquilo ali, depois quebrar é muito mais difícil, né? E eu faço esse comentário que a gente tem uma experiência, assim, eu acho que ela é de anos, e no governo federal eu brinco que a gente fala assim, amigo a gente escolhe, irmão não, né? Então a gente tinha uma área irmã que a gente brigava muito, que era a área que normatizava e a gente era a área que executava. Eu falei, cara, como é que você vai normatizar um negócio? Você já sentou e fez uma vez um processo de compra para você depois me falar e fazer essa norma desse tamanho que eu tenho que executar? Não. E depois você desconstruir uma norma que já está ali, todo mundo copiando e executando, é dificílimo. E essa reflexão eu coloco que eu vou convidá-los a olhar o PL de licitações que está tramitando e olhar o conceito de startup que está no PL, que vai contra o conceito que a gente fala de que foi recentemente para consulta pública, né, de uma regulamentação também de inovação, que é a lei de startup, que
a gente tem que reconhecer o papel de cada ator, né? O Pedro está aqui representando o Sebrae, a parte das micro e pequenas empresas, elas são essenciais dentro dos nossos processos criativos e de contratação, mas a gente tem que admitir que startup também não se limita à micro e pequena empresa. E o PL de licitação escreveu que startup é micro e pequena empresa. E eu vou falar, tipo assim, uma Uber é uma startup e não é uma micro e pequena empresa. E eu tenho milhões nesse ecossistema de inovação que elas, se a gente for por esse caminho de querer normatizar mais antes de olhar e testar e executar, provavelmente a gente vai começar a fechar algumas portas, e aí o marco legal que a gente está discutindo aqui pode ser que lá na frente a gente não vai nem conseguir encontrar atores que podem trazer excelentes soluções para os problemas que a gente vai conseguir colocar na prateleira. Então, era um pouquinho isso que eu queria compartilhar. Só complementando, Virgínia, a gente está tendo esse cuidado porque a gente fica se preocupando mesmo, né? Vamos fazer um decreto ou uma lei ou o documento e a norma que sair a gente vai ter que mexer futuramente. E por isso que a ideia é não limitar nesse sentido de micro e pequena empresa. Esse direcionamento não está sendo dado. A nossa ideia é criar um arcabouço, uma normativa que dê segurança para o gestor assinar a dispensa de licitação lá. Né? E aí a gente está pensando em inovação, não só como inovação tecnológica, tem uma série de inovações aí. Deu exemplo lá da Epagre, fizeram um concurso lá e saiu uma semente de IP roxo, estão desenvolvendo aí uma possível remédio para o câncer, né? Para câncer. Enfim, nós estamos pensando nesse sentido. E não estamos delimitando quem poderia ser contratado nessa possível seleção de fornecedores. Do Supremo foi a Fundação CERT, que é uma fundação grande, né? E a gente pode ter outras empresas. A solução da EBSERV, por exemplo, foi uma solução aí de milhões, né? Não é necessariamente a micro e pequena empresa. Então, a ideia é a gente criar aí um marco legal o mais abrangente possível, que ainda assim, provavelmente, a gente pode ter que mexer no futuro, né? Mas esse cuidado aí a gente está tendo para não delimitar. Então, eu só vou encerrar aqui o painel agradecendo a todos os palestrantes e com uma fala do Jack Ma. Jack Ma, para quem não conhece, é o dono do AliExpress. O AliExpress, hoje, é a empresa que mais representa dentro da China. E num mundo globalizado como o nosso, nós, brasileiros, acabamos não tendo essa relação com essa grande potência da inovação. E ele foi perguntado no Fórum Econômico Mundial qual que seria, efetivamente, as atribuições de um profissional do futuro. Isso tem tudo a ver com inovação, porque se nós quisermos, efetivamente, aplicar a inovação na essência da administração pública, nós precisamos ter esse tipo de atribuição. E ele disse: empatia, trabalho colaborativo e arte, cultura. Porque isso, a tecnologia nunca vai substituir o ser humano. Então, com essas 3 atribuições, nós poderíamos fazer alguma mudança no sentido do Estado, do Brasil, do mundo. O profissional do futuro, ele não se limita mais a uma área, como foi colocado aqui pelo Tribunal de Contas, ao direito, ou só. Você tem o famoso soft skill, né? Você começa a criar novas regras. Então, o profissional do futuro, o comprador do futuro, ou qualquer agente que pretenda trabalhar no futuro, ele tem que ter a condição de errar, ele tem que ter a tranquilidade para errar e tem que saber que no dia seguinte ele pode reaprender tudo. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.